Passamos a palavra a Marcelo Ferreira, né? Ele que é representante da Faculdade de Direito de Vitória, né? E muito obrigada a isso. Pode falar daí ou da tribuna, fica à vontade. Bom, quero novamente saudar os integrantes da mesa, cumprimentar a todos na pessoa da vereadora Neuzinha de Oliveira, a quem, em nome da Faculdade de Direito de Vitória, parabenizo pela brilhante iniciativa de lançar mão de um instrumento de participação democrática popular, como audiência pública, para discutir um tema de tamanha relevância e interesse público, não só aqui em Vitória, de nível nacional, né? Um tema de interesse público em nível nacional. Gostaria de agradecer ao presidente do Instituto Teotônio Vilela, Luiz Paulo Veloso Lucas, por compartilhar conosco a lucidez de suas ideias, e agradecer também a presença de todos que aqui se encontram, servidores públicos, em especial a equipe da Secretaria Municipal de Fazenda, que participa dessa audiência, parlamentares, munícipes, acadêmicos de direito, enfim, todos que demonstram interesse e comprometimento com o assunto público, se fazendo aqui presentes. Tem uma frase na literatura, deputado, que alguns atribuem a Shakespeare, que diz que uma pequena chama, quando tolerada, nem por rio se deixa extinguir. Essa crise que nos é apresentada como uma pequena chama, ela tem contornos muito mais drásticos do que aparenta. E a prova maior disso foi exposta em sua fala, foi a queda do banco, do grupo de investimentos Lehman Brothers nos Estados Unidos. Essa crise atinge o público e o privado em escala, em gradações distintas. Na esfera pública, a repercussão da crise é muito mais gravosa, sem dúvida nenhuma, né? Não precisa ser um grande jurista para poder interpretar o cenário de caos que pode se instaurar no poder público, caso a crise não seja efetivamente combatida. 3 fatores, em especial, tornam a crise mais gravosa no âmbito público. O primeiro deles diz respeito à questão orçamentária e financeira propriamente dita, na medida em que a crise atinge, compromete a execução do orçamento público, a execução de políticas públicas básicas, políticas de saúde, políticas de educação, de segurança pública. Ela não compromete só a estrutura funcional do Estado, ela compromete a execução de políticas públicas básicas. Isso é extremamente gravoso. Num segundo momento, a crise se mostra também muito gravosa, na medida em que os instrumentos jurídicos postos à disposição do poder público para combater a crise não se mostram, num primeiro momento, imediatamente eficazes. Na esfera particular, se você tem um contrato, se você tem alguma questão financeira para ser discutida, e a sua situação patrimonial se agravou em decorrência da crise, você tem uma série de instrumentos jurídicos que viabilizam uma acomodação da sua situação financeira com uma carga de eficácia imediata. Já nas políticas públicas, não. Qualquer medida adotada pelo poder público imediatamente só vai produzir efeitos de forma diferida no tempo. E isso pode agravar ainda mais o contexto econômico, orçamentário, comprometer o equilíbrio da execução de políticas públicas. Portanto, a crise, nesse aspecto, também se torna muito mais gravosa. E um terceiro ponto que foi abordado aqui na fala do vereador Max, que faz com que essa crise se torne extremamente preocupante, diz respeito ao modelo institucional do Estado brasileiro. Esse, a meu ver, vereador Max, é o principal aspecto, o aspecto mais nefasto de todo esse cenário recessivo, de crise, que passa a economia e o Estado de forma geral, na medida em que revela a falácia, a crise do Pacto Federativo Brasileiro. Você tem hoje municípios oprimidos, né, por uma política fiscal descompromissada do governo federal, né? Os municípios, em grande parte no Brasil, dependem, sem dúvida, dos repasses que vêm do governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios. Essa política fiscal adotada pelo governo federal, em alguns momentos, se torna ineficaz ou até mesmo inapropriada, na medida em que a redução de alguns tributos
reduzem drasticamente a base de cálculo do FPM. Então, há que se discutir, nesse momento, esse modelo de pacto federativo brasileiro, né? O segundo desdobramento desse terceiro efeito do modelo institucional diz respeito ao poder, ao papel dos poderes constituídos. A gente vê um executivo muitas vezes distante de seus compromissos com a população, com a sociedade. E o que é pior, no meu entendimento, é um judiciário hipertrofiado que tem a má tendência de dizer aquilo que tem que ser dito pela boca do poder legislativo. O judiciário não pode legislar. A função do judiciário é julgar. Então, vide aí o papel da justiça eleitoral, e aqui vai uma crítica, porque tenho feito isso publicamente, então tenho conforto de repeti-lo aqui. A crítica que faço ao papel do Tribunal Superior Eleitoral no exercício do poder normativo da justiça eleitoral, legislando sobre questões de grande complexidade, sobre fidelidade partidária, sobre o papel dos partidos, o papel do parlamentar, legislando, se intrometendo em assuntos que deveriam ser tratados necessariamente no Congresso Nacional. Então, esse modelo institucional brasileiro precisa ser repensado, e a função não é só do Poder Legislativo. A função é de toda a sociedade civil, da sociedade civil organizada, dos cidadãos. Essa aproximação do cidadão com a política é necessária. A crise abre essa oportunidade, e aí é o momento de se trazer à baila essa discussão. E aqui gostaria de fazer menção ao papel da academia. A FDV, deputado, tem feito a sua parte, tem criado no âmbito da academia um ambiente propício de discussão desses temas de relevância nacional, inclusive em parceria com o Instituto Teotônio Vilela. Estamos lançando no próximo dia 25, segunda-feira, às 11 horas da manhã na FDV, um modelo de ensino jurídico inovador, pioneiro no Brasil. Chama-se Rede Nacional de Proposição Legislativa e será lançado em parceria com o Instituto Teotônio Vilela, e aqui vai o meu convite a todos para que estejam lá às 11 horas. E nós esperamos com isso aproximar a academia, o meio estudantil da política, como foi em um passado recente em nossa história, né? Criar essa aproximação, criar essa massa crítica e efetivamente poder contribuir nesse momento para um aprimoramento da discussão política, para o aprimoramento do modelo de Estado, do Pacto Federativo e em todas as outras questões de interesse nacional, não só questões de cunho econômico e financeiro, como essas trazidas pela crise. Então fica aqui novamente o meu agradecimento à vereadora Neuzinha, ao deputado federal Luiz Paulo, a todos os presentes, e quero contar com a participação de todos segunda-feira, dia 25, às 11 horas, no auditório da FDV. Muito obrigado.